Somos do Polo de Sapiranga, alunos da UFPEL. Eu sou o Vitor, minha colega Cleusa, Cléo e o Júnior. A ideia é apresentar um vídeo bem simples, então, sobre os conteúdos apresentados até aqui em álgebra linear. Sendo assim, então, a gente vai mostrar algumas aplicações de matrizes. Bom, essa aplicação de matriz é uma tabela de doces e salgados que uma doceira vai utilizar para subir os valores de cada doce ou salgado. Então aqui nós temos os pastéis, que vai ser utilizado 3 ovos, 6 medidas de farinha, 1 medida de açúcar e 3 medidas de carne. Para empadas, 4 ovos, 4 medidas de farinha, 2 medidas de açúcar e 2 medidas de carne. Para quibes, 1 ovo, 1 medida de farinha, 1 medida de açúcar e 6 medidas de carne. O preço dos ingredientes, os ovos é 20 centavos cada, a farinha é 30 centavos cada medida, o açúcar 50 centavos cada medida e a carne 80 centavos cada medida. Sendo assim, a gente vai fazer multiplicação de matrizes, sendo que vamos multiplicar linha por coluna. Então, 3 ovos multiplicado por 20 centavos, 6 medidas de farinha multiplicado por 30 centavos, 1 medida de açúcar multiplicado por 50 centavos, 3 medidas de carne multiplicado por 80 centavos. E as empadas da mesma forma e quibes também da mesma maneira de fazer essa conta. E aqui fica o resultado da multiplicação das matrizes. Então, para os pastéis a gente vai gastar R$ 5,30, para a empada R$ 4,60 e para os quibes R$ 5,80. Bem, aqui a gente tem outro exemplo que a gente pode utilizar as matrizes para saber a quantidade de peças que a gente pode ou deve produzir numa linha de produção. Uma empresa ela pode usar as matrizes para saber a quantidade de peça A, peça B ou peça C para um determinado carro, carro X, carro Y. Então, sem fazer grandes estoques e algo assim. Então, a gente multiplicando aqui a peça A, da linha A pela coluna 1, a gente vai obter os resultados. Que nem a gente tem aqui, ó, na célula A1 aqui, A11, a gente multiplicou a peça do carro X, que é o 4 aqui, com o 2 daqui, ó. Depois a gente pegou o 3, que é da linha 1, e multiplicou pelo valor 3, que é da coluna 1. Então, a segunda linha aqui. Então, a gente fez a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Então, a gente deve seguir essa linha de raciocínio. Então, a gente vai obter os resultados de cada um aqui. Então, lembrando que para fazer esse cálculo, a gente não pode simplesmente pegar uma matriz de tantas linhas por tantas colunas. A gente tem uma regra para seguir. A gente só pode fazer se a gente tiver aqui o número de linhas da primeira matriz tem que ser o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, só assim a gente vai poder efetuar o cálculo. Então, calculando a matriz A pela matriz B, a gente vai obter essa matriz, que é a matriz do resultado. Bom, aqui a gente tem outros exemplos de multiplicação de matrizes entre os times e o valor dos resultados. Aqui a gente vai ter os times A, B, C e D, com seu número de vitórias, empates e derrotas. Lembrando que a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota vale 0 pontos. Bom, o cálculo para obter a classificação desses times no campeonato. Então, pelo time A, a gente vai pegar o número de vitórias, 2 vezes os pontos 3. Número de empates vezes os pontos, 0 vezes 1. E 1 vezes os pontos 0. Então, vai somar 6 pontos. Mesma coisa com o B. O número de resultados pelo número de pontos. A gente vai obter essa matriz resposta A vezes B, que ela vai necessariamente, todas as matrizes seguem essa regra, ela tem que ter o mesmo número de linhas da matriz A, ou da primeira matriz, e o mesmo número de colunas da matriz B, da segunda matriz.
Então assim a gente tem o seguinte resultado da classificação do campeonato. Em primeiro lugar o time A, segundo lugar o time D, e o terceiro lugar o time C, quarto lugar o time B, conforme o resultado que a gente obteve multiplicando as matrizes.